Tudo começa com os pais das gêmeas, Gloria e Albert. Eles levavam uma vida completamente normal, como qualquer outra família. Moravam em Barbados, no Caribe, e já tinham 2 filhos. Até que no dia 11 de abril de 1963, nasceram as gêmeas, June e 10 minutos depois, Jennifer. A mãe era dona de casa e o pai trabalhava como técnico da Força Aérea Britânica. Pouco tempo depois do nascimento das meninas, o pai foi transferido e a família se mudou para Haverfordwest, um pequeno povoado no país de Gales, onde praticamente não havia famílias negras. Eles eram vistos como diferentes, quase exóticos naquele lugar. Alguns anos depois, nasceu mais um irmão, Rose. E como muitas gêmeas, June e Jennifer eram extremamente próximas. Mas no caso delas, era diferente. Elas eram inseparáveis, não se desgrudavam por um segundo sequer. Brincavam juntas o tempo todo, viviam no próprio mundo. Só que havia algo estranho desde o começo. Elas demoraram mais do que o normal para começar a falar. E quando começaram, ninguém entendia. Elas desenvolveram uma espécie de linguagem própria. Uma língua rápida, embolada, que só elas compreendiam. Nem os pais conseguiam entender o que estava sendo dito. Mas como eram crianças aparentemente felizes, os pais acreditaram que aquilo era só uma fase, algo passageiro. Mas não era. Quando começaram a frequentar a escola, tudo ficou ainda mais estranho. As professoras diziam que elas eram extremamente tímidas e excêntricas. Mas o que mais chamava a atenção era o comportamento delas. Elas imitavam tudo uma da outra. Mas não era uma simples imitação. Elas faziam absolutamente tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma pessoa só. Se uma se mexia, a outra fazia o mesmo movimento, no mesmo segundo. Se uma caía, a outra se jogava no chão. Se uma ficava em silêncio, a outra também. Era como se existisse uma ligação invisível entre as duas. Algo que ninguém conseguia explicar. Com o tempo, elas pararam até de tentar aprender na escola. Não conseguiam se comunicar, não interagiam e foram se isolando cada vez mais. Até que o pai foi transferido novamente. E a família se mudou mais uma vez. Agora para um vilarejo ainda menor. Mas dessa vez a situação piorou muito. Na nova escola, elas eram as únicas meninas negras e sofreram um bullying intenso, muito pesado. E não era só pela aparência, mas também pelo comportamento estranho. Elas eram ridicularizadas, excluídas constantemente. A situação chegou a um ponto em que a escola liberava as duas mais cedo, só para evitar contato com os outros alunos. Elas estavam completamente isoladas. Em um episódio relatado por um enfermeiro durante uma vacinação, ele disse que as duas não faziam contato visual, não reagiam. Quando receberam a injeção, não se mexeram, não demonstraram dor, não disseram nada, como se estivessem desligadas do mundo. E com o tempo, nem entre elas falavam mais em público. Era como se existisse uma barreira invisível quando havia outras pessoas por perto. Desesperados, tentaram separar as duas, colocando cada uma em uma escola diferente. Mas só piorou tudo. As duas entraram em estado catatônico. Não falavam, não comiam, não reagiam. Ficavam completamente imóveis por horas. Foi então que perceberam, elas não podiam ficar separadas. Tiveram que juntá-las novamente. Na adolescência, por volta dos 17 anos, a situação atingiu outro nível. Elas se trancavam no quarto o dia inteiro, não falavam com os pais, nem com os irmãos. A mãe deixava comida na porta. Quando queriam assistir TV, escreviam bilhetes pedindo para ligar em determinado horário. E assistiam, de longe, sem sair do quarto. Mas dentro daquele quarto existia um mundo. Elas brincavam, criavam histórias, escreviam peças de teatro. E, principalmente, escreviam muito. Tinham diários, histórias, textos revisados com perfeição. Era a paixão delas. E, apesar de tudo parecer extremamente triste, elas riam. Conversavam, pareciam felizes naquele universo só delas. Mas os diários revelavam outra realidade. June escreveu: "Ninguém sofre como eu. Minha irmã é uma sombra negra que rouba minha luz. Ela é meu tormento." E Jennifer escreveu: "Há algo assassino nela. Tenho medo dela. Talvez o problema seja eu." Era amor e ódio ao mesmo tempo. Elas queriam ser escritoras. Guardaram dinheiro, fizeram cursos, tentaram publicar livros, mas ninguém quis publicar. As histórias eram pesadas demais, violentas, perturbadoras, e isso gerou uma frustração enorme. Foi então que tudo saiu do controle. Elas começaram a beber, fumar, cometer crimes, roubos, vandalismo, até que foram pegas tentando incendiar um bar.
e acabaram condenadas a anos de internação em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Lá, a relação entre elas mudou, de obsessão para ódio. Elas brigavam, se agrediam, tentavam se machucar, e ainda assim continuavam conectadas. Em alguns dias, uma comia e a outra passava fome. No dia seguinte, trocavam, como se dividissem uma única existência. Durante esse período, a jornalista Marjorie Wallace se aproximou delas e começou a documentar o caso. E foi durante uma dessas conversas que algo ainda mais perturbador surgiu. Jennifer disse: "Eu vou ter que morrer." Quando perguntaram o motivo, ela respondeu: "Porque foi o que nós decidimos." Elas acreditavam que para uma viver plenamente, a outra precisava morrer. E decidiram que Jennifer seria essa pessoa. Em 1993, após anos internadas, elas foram consideradas aptas para transferência para uma unidade de segurança mínima. No dia da transferência, estavam felizes, rindo, animadas, mas ao chegar ao novo local, Jennifer estava morta. Simplesmente morta. A autópsia não encontrou sinais de violência. Nada. Nenhuma explicação clara. A causa foi miocardite aguda, uma inflamação no coração. Natural, sem explicação, e o mais bizarro, segundo June, nos últimos momentos, Jennifer deitou no colo dela e disse: "Agora estamos livres." Depois disso, June mudou completamente. Começou a se comunicar, a viver, a se abrir para o mundo, como se finalmente fosse uma pessoa independente. Ela passou a usar o nome Alison, tentando deixar tudo para trás, e escreveu um poema para a irmã. "Uma vez fomos duas, e éramos uma. Agora não somos mais duas, mas uma através da vida. Descanse em paz." Esse é o caso das Gêmeas Silenciosas, um caso que não é exatamente não resolvido, mas que ainda assim ninguém consegue explicar completamente.